Então isso aqui gerou a partir de uma transcrição de uma call de vendas. Então aqui que nasce a implementação de um processo de IA na prática mesmo. 400 mil reais a mais sem estar previsto? Cara, você tá maluco, você tá maluco. E tem gente que fala que usar IA ainda é modinha. Você tá maluco, Pedrão? E olha esse outro caso aqui bem legal, ó. Esse cliente que acabou de mandar esse depoimento pra gente também. Aumentou o nosso faturamento em um ano, nós aumentamos 50 vezes o nosso faturamento. Não, peraí. Em um ano, o cara aumentou o faturamento dele em 50 vezes. E sem contratar mais ninguém. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que a gente conseguiu, cara, quadruplicar a retenção e o nível de satisfação dos nossos clientes utilizando inteligência artificial. Franquito, como assim? Por que, criatura? Cliente mais satisfeito, o que acontece? Mais indicação, mais receita. Então, cuidar do nível de satisfação do seu cliente, cara, é tão importante, para mim é muito mais importante do que você se preocupar só com venda. Bora! E essa é mais uma da série IA na prática, cara. Eu tô entrando aqui em todos os setores da nossa empresa e te mostrando como que a gente usa IA de ponta a ponta aqui no nosso negócio. Então já mostrei, cara, IA para vendas, IA para marketing, IA para conteúdo, como que a gente faz 100% tudo autônomo utilizando inteligência artificial. Tem uns vídeos por aí, procura lá, que tem muitos insights aí que muito curso pago não dá, tá? Turma, o que acontece? Para mim, eu tenho um negócio que é muito importante, tá? Um valor muito importante que é o seguinte: a venda, ela só acontece de fato quando o cliente compra pela segunda vez. Ponto, acabou. Por quê? Eu sou um cara que eu vim do marketing digital, tive muita experiência com marketing digital, participei de lançamentos de grandes experts aí do mercado e eu acabei traumatizando. Por quê? A galera só se preocupava em fazer a primeira venda. Então o cliente vinha, página de obrigado, tchau, blá blá, vamos buscar o próximo. E eu falei, caraca, não é possível, velho, porque é muito claro, né, sempre tive muita clareza disso, que o dinheiro de verdade tá quando o cara tá da porta para dentro. Daí é sinônimo de que seu produto é bom, ele entrou, consumiu seu produto, o teu produto resolveu um problema dele, e aí com isso ele vai começar a te indicar, vai comprar outro produto, vai acender na sua esteira, e é muito mais barato um cliente seu comprar um outro produto seu, né, acender na esteira, como a gente fala, do que você procurar sempre vender para um cliente novo. É muito mais barato, porque o cliente novo lá tem que gastar com anúncio, tem que trazer ele, tem que gastar com vendedor, com comissão, é muito mais caro. E para mim isso sempre foi muito lógico, mas a galera, tá, não é todo mundo, mas boa parte do mercado sempre se preocuparam em fazer somente a primeira venda. E eu traumatizei com isso, falei, cara, eu não concordo com isso, tá? Para mim isso é quase um estelionato, você abandonar o cliente. E acho que por isso que eu demorei muito a criar uma solução, a criar um produto para mim. Eu falei, enquanto eu não tiver total controle, cara, da minha entrega, quando eu não tiver total controle daquilo que eu estou vendendo e garantir por A mais B que da minha parte o meu cliente vai ter resultado, eu não vou lançar. E obviamente, né, nem todo resultado depende 100% único exclusivamente de você. Depende muito mais do cliente. Mas a sua parte, minimamente, você tem que fazer. E aí, beleza. E aí, como que nasceu, como que a gente começou a pensar em IA aqui para o nosso time de CS? Belo dia, né, contratei uma pessoa de CS, né, para começar a gerenciar o setor aqui na empresa. E eu falei com ela o seguinte, fulana, vamos abrir aqui uma call? E tudo que eu tô te falando aqui, ó, é um insight, tá? Tô te falando como que eu construí o processo inteiro com IA. Pega a visão, cara. Pega, escuta. Eu falei, vamos fazer aqui uma call? Que eu quero implementar aqui um setor de sucesso do cliente, porque eu sou muito magoado com o mercado, eu tenho que ter total controle daquilo que o cliente faz aqui dentro, etc, etc. Eu quero te passar para você criar o processo. Beleza. A gente foi para uma call, cara. Fiquei 1, 2 horas na call e eu comecei a abrir meu coração com ela. Eu falei, ó, sou magoado com o mercado. Eu quero que, quando o cliente entrar, na hora que o vendedor der lá venda fechada, automaticamente aconteça isso e isso. Eu fui abrindo meu coração. Pô, o cliente acabou de comprar. Ele está no ápice da dopamina, cara. Ele quer muito ver aquilo que ele comprou. É isso. Então o risco de reembolso nessa fase inicial é muito grande. Então na hora que ele acabou de comprar, eu quero que automaticamente, no máximo em 15 minutos, você já entre em contato com ele e já começa a marcar um onboard, tá? Um onboard personalizado. E esse é um dos grandes diferenciais nossos também, que todo mundo que entra nos nossos programas, tá? Nosso programa de aceleração, ele tem um onboard individual com uma pessoa especialista, que ela vai olhar o seu caso, vai olhar os seus objetivos, vai traçar uma meta de 30, 90 dias e vai te acompanhar durante todo esse período. E aí, beleza, começamos a falar, desenhar esse processo.
Então ele vai entrar no máximo 15 minutos. Você vai entrar em contato para marcar a call de onboard. Essa call de onboard, ela tem que acontecer no máximo, nos próximos 7 dias. E aí, porque durante 7 dias tem o risco de reembolso, depois eu quero que você faça isso, faça aquilo. Cara, eu abri meu coração para ela aprender o que eu estava falando, para ela entender o que estava no meu coração, os meus desejos, os meus anseios, e ela desenhar um processo e trazer para mim. E aí o que aconteceu? Beleza, tinha dado um prazo de 7 dias. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e nada, cara. Só que estava no prazo, estava dentro do prazo, não tem nenhum problema. Só que eu pensei comigo, qual que é o nosso lema? Se eu tenho um problema, a IA resolve o meu problema. Eu falei, não vou esperar ela terminar o prazo de 7 dias para ela fazer esse processo para mim. Eu tenho IA, cara, a gente é AI first. E olha só o que eu fiz. Pega esse insight. Simplesmente peguei a transcrição da nossa call, totalmente desordenado, desestruturado, joguei numa LLM, nesse caso, se não me engano, foi o próprio Claude mesmo, joguei dentro do Claudão, falei, Claudão, tá aqui a transcrição, entenda isso aqui, cria um processo a partir disso. E olha o que o Claudão trouxe aqui para nós. Isso aqui foi gerado a partir de uma transcrição, tá? Então, isso aqui gerou a partir de uma transcrição de uma call de vendas. Então, aqui que nasce a implementação de um processo de IA na prática mesmo. Então, beleza. E aqui ele pegou toda a transcrição e gerou, né, esse fluxograma de forma visual. Que o processo é esse, cara. Expõe o que você quer, com o máximo de detalhes possível, tá? Depois, você manda isso aqui para a IA te retorna isso num fluxograma visual, passo a passo, para você olhar, entender e validar. Só depois que você pega isso aqui e joga lá para ela poder construir e te dar a solução pronta. E foi isso aqui que ela trouxe, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ela gerou esse manual do processo. Então, primeiramente aqui, quando a venda é fechada, tá? A venda é fechada ali dentro do CRM, eu começo a ativar um SLA de 24 horas para ela agendar um onboard. Ela tem até 24 horas para agendar um onboard, 15 minutos para poder entrar em contato e até 24 horas para sair de lá com uma data fechada com o cliente. E aí aqui eu começo algumas fases do nosso negócio, tá? Primeiro, eu tenho a fase 1, que é a fase do onboard em si, que ela vai de 0 a 7 dias. Nessa fase 1, na fase de onboard, o que tem que acontecer? Primeiramente, tem que acontecer a call de onboard, tá? É uma call individual. Você, o nosso especialista, cara, ele é especialista mesmo em IA, especialista em processo, tá? Ele vai entender os seus objetivos, o que você quer fazer, vai alinhar as expectativas com você. E aqui tem uma pergunta, que essa pergunta mudou completamente o meu negócio. E eu deixei essa pergunta obrigatória, que é o quê? É um playbook do nosso CS. Nessa call de onboard, ela faz a seguinte pergunta, simples, mas muito poderosa. Fulano, de onde você conheceu o Frank? Como que você conheceu aqui o IA na prática? Essa pergunta vai te dar muitos insights, porque se você olhar só a conversão, de onde que o lead clicou para comprar teu produto, é uma coisa. O cara pode ter ido lá no link da minha bio, clicou, comprou, entrou, eu sei que ele veio do link da bio. Mas como que ele me conheceu? Por qual conteúdo que ele veio? Ele me fala exatamente, Frank, eu conheci você porque o fulano de tal me encaminhou um dos seus carrosséis. Foi aquele carrossel onde você começou falando mal do G4, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, caraca, velho. E aí vem muito insight. Com isso eu tenho o quê? Dados, cara. Então eu sei que agora eu posso fazer mais conteúdo desse, que esse conteúdo atinge exatamente o meu público-alvo. Beleza. E aí pega o objetivo, pega as necessidades do cara, entende mais do negócio dele. E automaticamente a gente tem uma IA, vou mostrar para vocês na prática, tá? Aqui é só o primeiro passo, é pegar o que está transcrito, ele gera esse fluxograma visual, e aí a IA já gera automaticamente as trilhas e metas personalizadas para aquele cliente. A gente tem, cara, diversas trilhas. A gente ensina você a aplicar IA de ponta a ponta no seu negócio. A gente ensina a aplicar IA em marketing, em vendas, em CS, em produto financeiro, área de membros, como que você constrói suas próprias soluções para que você não dependa de soluções externas do mercado. Então, processo com IA, tá? E aí, como tem de tudo um pouco, a gente prioriza e é gerado as trilhas e metas personalizadas daquele cliente. E aqui, Pedrão, ó, aqui eu começo a monitorar um fluxo de 7 dias. Por quê? Durante 7 dias, ele tem que acessar a área de membros. Ele tem que ter um ponto de ativação, nesse caso, acessar a área de membros. Porque se ele não acessou a área de membros em 7 dias, o que acontece? Tá aqui, ó, risco de reembolso. O risco de reembolso é altíssimo. Se ele acessou a área de membros em 7 dias, ok, essa fase está concluída e agora eu vou para a fase de ongoing. Então, relembrando, na fase 1 de onboard, de 0 a 7 dias, ele executa a call de onboard com o meu time de CS individual, é gerado as trilhas e metas, coleta os dados, né, vejo quais são os objetivos daquele cliente.
monitora durante 7 dias, e aí eu vejo se ele vai para a fase de ongoing ou se vai ter um risco de reembolso aqui, beleza? Ele acessou durante 7 dias, a gente vai para a próxima fase, que é a fase de ongoing. Então o que é essa fase de ongoing? Aqui que é mais legal, cara. Não, peraí, vamos conversar que isso aqui mudou completamente o meu jogo. Na era de IA, você tem que simplesmente só saber o que você quer. Obviamente, com a ajuda do Franquito, também tudo facilita, né? Olha aqui. Então o que a gente desenhou aqui junto com a IA? Eu falei, cara, eu quero saber exatamente tudo que está acontecendo aqui dentro do meu ecossistema. Então, quais são os pontos de contato que eu tenho, que o cliente tem, quando está dentro do nosso ecossistema? Bem simples. Eu tenho a área de membros, onde tem as aulas, tá, passo a passo, estruturadas, para ir lá aprender passo a passo. Uma área de membros 4.0, eu vou mostrar para vocês, cara, é um negócio fenomenal, que a gente criou própria, com tutorial, 100% AI First, etc e tal. Então tem a área de membros com os conteúdos gravados. A gente tem um grupo do WhatsApp para fazer network, né? A gente tem o suporte individual com o CS, ela está lá em contato com você, né, no dia a dia ali. E a gente tem as mentorias diárias no Zoom. Sim, isso mesmo. Aqui dentro do IA na Prática você tem mentorias diárias no Zoom. Todo dia, de segunda a sexta, cara, tem lá um especialista nosso para te dar a mentoria. Frank, como assim? É isso. Porque quando você está aplicando IA, velho, não tem como tu... Teve um problema aqui agora, hoje é segunda-feira, e esperar 15 dias para tu entrar na call com o teu mentor para resolver. Não, resolve na hora. Então entra na call todo dia no Zoom, compartilha sua tela e o mentor vai te guiando e aplicando com você passo a passo. Ele fica lá 2, 3, 4, 5 horas se quiser. Já teve gente que ficou lá, cara, 8 horas seguidas. É isso. Então a gente dá muito esse suporte. E o que eu comecei agora a traquear? Nesse ciclo quinzenal, tá, que eu chamo de ongoing, é um ciclo quinzenal, onde eu monitoro todos esses touchpoints. Esse cara fez o login na área de membros? Beleza, é um ponto. Esse cara mandou alguma mensagem no grupo do WhatsApp? Outro ponto. Esse cara mandou alguma mensagem para o CS responsável dele? Outro ponto. Esse cara entrou em alguma call do Zoom? Ele participou de alguma mentoria do Zoom? Outro ponto. E aqui eu começo a traçar uma régua de risco, que é o quê? Se esse cara, dos últimos 10 dias, não entrou na área de membros, não mandou mensagem no grupo do WhatsApp, não mandou mensagem no individual, não participou de nenhuma mentoria, eu já considero esse cara alerta. Então, se ele entra de 0 a 10 dias, ele está saudável, entrou, fez algum desses pontos de contato, tá ok. Se ele passou mais de 15 dias sem acessar, de 15 a 30, ele está em alerta de risco. Se ele passa mais de 30 dias, ele já é um caso crítico. Então, a IA já monitora isso aqui em tempo real, já vê isso aqui antes mesmo, tá? Antes mesmo do cara pensar em cancelar, eu já consigo saber o que está acontecendo e a gente consegue remediar, cara, 99% das vezes, tá? Eu não preciso esperar o problema acontecer. Então aqui, ó, eu faço todos esses touchpoints, né? Eu faço check. E aqui eu vou para uma fase de decisão. Ele teve essas interações nos últimos 15 dias, tá tudo ok? Nos últimos 15 dias ele fez o login, ele mandou mensagem no WhatsApp, mandou mensagem no grupo individual, participou de uma mentoria? Não. E aqui ele vira um risco pra gente. Então na hora que ele vira um risco pra gente, automaticamente tem um agente que já manda mensagem para o lead, manda mensagem para o CS, e o CS faz esse ponto de contato, tá? E aqui o CS faz esse contato ativo. Ela liga, ela manda mensagem, juntamente também com o agente ali que vai entender o que estava acontecendo. E ela é obrigada a registrar o motivo de feedback. E aqui é muito legal, tá? A gente já pegou muita coisa. Então a pessoa entra no programa e aí ela entra em alerta, a gente começa a entrar no desespero, a gente começa a pipocar na tela. E aí quando a gente vai fazer o contato, o que a pessoa fala? Franquito, cara, não é problema de vocês não é problema de conteúdo, cara. Estamos aqui no final do ano, o pau tá quebrando, fechamento, mas a gente está ciente, tá? Eu dei uma pausa e aí no dia tal a gente consegue voltar. E aí ela registra esse feedback, a IA já detecta, e ela é obrigada a colocar um próximo touchpoint, então, cara, quando que o cliente ficou de voltar e por que ele não está acessando. Então ela registra tudo isso, e aqui já dá uma amenizada no risco. Então ele está acessando ali de boa nos últimos 10, nos últimos 15 dias, ele já é um cliente saudável, tá? Beleza, então essa aqui é a fase de ongoing. Então o cara está acessando todo dia, está mandando mensagem individual, está participando das mentorias, e a gente vai para a fase 3, que é a fase de milestones. Então o que é a fase de milestones? Concorda comigo que existe um objetivo, existe uma métrica que ela é tangível e a métrica que é intangível, tá? O que eu estou querendo falar com isso? Se olhar só se ele entrou na área de membros, se olhar só se ele fez login na área de membros, se ele mandou na comunidade, se ele mandou mensagem no grupo, se ele participou das mentorias, isso não quer dizer nada. É só uma métrica de acesso, tá? Eu acessei, ele está presente. E a métrica de sucesso, a métrica de resultado,
que é a mais importante? Aí vem aqui na fase 3. Mostra aqui, Pedrones. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para a turma. Então, na fase 3, a gente vai medir isso. Então, ele está acessando, bonitinho, tudo. Eu venho aqui para meta de 30 dias. Todo cliente que entra aqui no nosso programa, ele tem uma meta específica de 30 dias. Frank, a pergunta é o seguinte, ó. A gente pergunta para ele o seguinte: fulano, o que tem que acontecer em 30 dias para esse investimento que você fez aqui valer a pena? Você olhar e falar assim, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, isso que eu paguei para você, valeu a pena. A gente faz essas duas perguntas. Meta de 30 dias e meta de 90 dias. E aqui a gente monitora, tá? Por quê? Tem gente que o objetivo é, eu falei que eu quero entrar e quero criar meu próprio CRM, igual o que vocês têm. Opa, beleza, cara. Então, em 30 dias você quer criar seu próprio CRM e automaticamente é gerada uma trilha personalizada, que ele vai assistir conteúdo XYZ e vai para a nossa parte de aceleradores. A gente tem os aceleradores. O que é isso, Franquito Aceleradores? A gente dá o projeto pronto, para você só copiar e colar. Tá? A gente ensina a construir de ponta a ponta e te dá o projeto pronto. E aí, beleza. Então, 30 dias ele tem que fazer isso, ele tem que estar com o CRM dele pronto. E aí o nosso time de CS, nossos agentes de IA, ficam ali monitorando todo dia para ver se ele está indo para esse objetivo. Conclui a meta de 30 dias, a gente vai para a meta de 90 dias, que é uma segunda meta também. E aí até eu chegar ao fim do ciclo de 6 meses. O nosso programa, inicialmente, ele é 6 meses, tá? Ele tem 6 meses de duração, prorrogável por mais 6, enfim. Depende da condição que é fechada lá no início, mas geralmente são 6 meses. Então, no final desses 6 meses, o que tem que acontecer? 3 coisas. Primeiro, o objetivo dele de 30 a 90 dias tem que estar alcançado, ele tem que ter chegado naquele objetivo. Aí, ele tem que mandar um depoimento pra gente, tá? Ele manda um depoimento pra gente, falando bem. Então, nos primeiros 2 meses, a nossa CS ela é obrigada a coletar um depoimento. Se o cara entrou, se ele está acessando, cara, periodicamente lá a área de membros, nossos conteúdos, se ele atingiu o objetivo dele de 30 dias, de 90 dias, ele tem que dar um depoimento. Falar assim, cara, isso resolveu minha vida, modifiquei isso, ganhei com isso, ganhei assim, assado. Pum, ele dá um depoimento, seja um texto no WhatsApp, seja um vídeo, enfim. E tudo isso é registrado dentro da nossa plataforma, que eu vou te mostrar logo em seguida. Mas só vou continuar, Pedrão, só vou continuar, acho que estou entregando muito ouro, não estou não? Não, peraí, vamos fazer o seguinte, ó. Só vou continuar, para tudo que você está fazendo aqui agora. Isso aqui é só a introdução. Manda aqui embaixo, ó, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, curte, compartilha com pelo menos mais 3 pessoas. Será que esse conteúdo não é valioso para 3 pessoas, criatura? Então, beleza. Vou dar um tempinho, se inscreve, compartilha, dá o like aí, beleza? Voltamos. Então é isso. Então, acabou o ciclo. Então, a meta dele está cumprida, 30 a 90 dias. E aí, a gente vai coletar um depoimento. E aí ele tem mais 2 coisas. Ou ele faz um upsell para um produto mais caro nosso, né? Aí ele vai acender na esteira. Ou ele tem que dar 10 indicações, ou ele vai renovar. Então ele tem a métrica de sucesso também, né? Que é a métrica de upsell. Então tudo isso é monitorado dentro da nossa plataforma própria, tá 100% integrado. Não tem como nenhuma plataforma de mercado te entregar isso. E o mais legal é que eu sei exatamente tudo que está acontecendo com os nossos clientes em tempo real. Não preciso esperar dar problema, dar churn para gerar uma insatisfação. Então esse é o processo. Acho que deu para entender? Deu, né? Então esse é o processo. E aqui eu peguei aquela call, joguei, o Cloud me deu aqui o processo inteiro mastigado de ponta a ponta. Eu consegui visualizar e validar. Cara, é exatamente isso que eu quero, é exatamente isso que eu preciso. E aqui, né, eu tenho a primeira fase de fluxograma, que é a fase inicial, o desenho dessas fases. Eu tenho aqui todo o processo detalhadinho, passo a passo aqui, Pedrão. A fase de passagem de bastão, o que é a call de onboard, né? O que é uma trilha personalizada, objetivo de 30 dias, de 90 dias, os riscos, né? Tem todo aquele processo agora de forma muito, muito detalhada. Então, beleza. Então, esse é o processo visual. Sentei, olhei esse processo, percorri, item a item. Falei, cara, é isso que eu quero. Agora a gente vai operacionalizar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui dentro, por exemplo, como que funciona na prática. Isso aqui que é muito legal, tá? Por que quando eu falo de IA e de você ter sua própria solução, porque esse tipo de coisa que eu vou mostrar para vocês não existe no mercado. Não tem ninguém que vai te vender uma solução que vai ter isso aqui de ponta a ponta. Por exemplo, esse aqui é um cliente nosso, tá? Eu consigo saber o LTV dele. Então, esse cara gastou comigo até hoje R$25 mil. Só que o bacana disso aqui tudo, turma, tá vendo? Eu consigo ver
O dia que ele entrou em contato comigo, 1º de abril de 2025, inclusive tá fazendo aniversário, cara, um ano, ó. Hoje são 1º de abril de 2026, aqui ó, 1º de abril de 2025, ele entrou no meu ecossistema, aí de 1º de abril ele se inscreveu na imersão que a gente fez, e aqui que vem mais um insight que eu quero dar para vocês, tá? Quando a gente fala de solução própria, uma outra vantagem é que a gente começa a não ter limite das coisas. Eu posso ter exatamente tudo aquilo que eu sempre sonhei em ter, desde que tenha um mínimo de lógica. O que era meu desejo? E que para mim, na minha cabeça, fazia muito sentido. Eu falei, imagina se eu tivesse um sistema, tá? Se tivesse um local e eu tivesse uma rotina que todo dia alguém ia lá no Instagram do meu lead, olhasse o que ele postou nos stories, olhasse o que ele postou no feed, guardasse essas informações para quando eu for entrar em contato com ele, eu ter muito contexto. Cara, é batata. E nosso robozinho, ó, ele vai lá todo dia no Instagram do lead, aqui, ó, ele vai no Instagram do lead todo dia, registra os stories que o cara fez, registra os posts que os cara fez. Franquito, mas para que isso? Pensa, uma call de vendas, o vendedor vai entrar numa call com o cara, e antes de entrar na call ele já sabe que o robô já foi lá no Instagram, já foi no LinkedIn, foi em todas as redes sociais, e trouxe para ele, ó, o fulano de tal, peguei aqui, ó, que ele viajou para Paris mês passado, que o filho dele nasceu, ele tá felizaço que o filho dele nasceu tem uma semana, o nome do filho dele é fulaninho, ele já entra sendo amigo do lead. A taxa de conversão aumenta muito, o rapport aumenta muito. Esse cara versus um cara que só entra na call sabendo o nome e telefone, ele já perdeu. Então, tudo isso são coisas que antes, eu sempre sonhei, mas que antes não era possível. Hoje é. E aqui voltando, eu tenho todo o histórico do cara. Então, ele visitou a landing page dia 8 de abril, aí ele fez um pagamento dia 14 de abril, gerou um Pix dia 14, né? Gerou o Pix, fez pagamento, visitou a landing page 2 vezes, comprou um produto nosso, ele iniciou o onboard desse produto, o onboard concluiu, fez check-in via WhatsApp. Cara, eu sei exatamente tudo que ele fez aqui dentro do meu ecossistema, tá? Tanto da fase de pré-vendas, a fase de vendas, e essa aqui é a fase de pós-vendas. E olha que legal. Lembra do nosso processo? Tá? Então, call de onboard, gerar trilhas e metas. Então, quando ele vai para a call de onboard com a minha CS, aqui na call de onboard, por exemplo, automaticamente a minha IA já pega toda a transcrição, tá? E ela mesmo já gera os dois objetivos. Então, o objetivo desse cara, no exemplo, o objetivo dele é implementar um funil de aquisição automatizado com IA e gerar 4 novos clientes de alto ticket. Dado o objetivo, a minha própria IA, ela já gera uma trilha recomendada para esse lead. E fala, ó, você tem que seguir essa e essa trilha de educação. E me dá mais uma nota de CS com as red flags. Isso é interno. O que são as red flags? Frank, toma cuidado que esse lead é um lead que pode dar problema assim sensado, a expectativa dele está muito alta, tanana. Ou o contrário, tá? Se tiver alguma oportunidade de upsell, aí esse lead ele é muito qualificado, a empresa dele fatura X, na call de onboard ele levantou essa bola, então ele me dá todos os alertas baseado na transcrição. E aí, beleza. E o mais legal é esse aqui, ó. A partir do momento que ele está aqui dentro do nosso ecossistema, eu consigo mapear exatamente tudo que ele está fazendo. Então, esse cara aqui, eu sei, ó, quantas aulas ele assistiu. Então, nesse caso, ele assistiu 23 aulas, tá? Quais aulas que ele assistiu, se está em progresso, se está concluída. Sei quantas calls de mentoria que ele participou. A última call de mentoria que ele participou foi dia 25/3, que foi um hot seat, né, sobre agentes autônomos, Open Cloud, gestão de negócios com IA. E eu vi aqui que ele assistiu 94 minutos dessa call. Não só isso, aqui ó, chega mais. Eu consigo saber exatamente todas as mensagens que ele mandou no grupo do WhatsApp, que ele interagiu. Eu sei todas as mensagens que ele mandou para o meu time de CS, que é para a gente fazer acontecer esses touch points. Né? Se ele logou na área de membros, quanto tempo que ele ficou, quais aulas que ele assistiu, se ele mandou mensagem no grupo do WhatsApp, se ele mandou mensagem no suporte individual, se ele participou de alguma mentoria do Zoom. Eu consigo saber tudo isso, tudo isso passo a passo em tempo real. Então aqui eu vejo, né? O último acesso à área de membros dele foi há 21 horas atrás. Por isso que tem essa métrica aqui, ó, que chama de Health Score. O que é o Health Score, Franquito? Saúde do cliente. Então esse cara, o último acesso dele foi há 21 horas atrás e tá ok. Então um cara saudável, tá? E aqui eu tenho toda a parte de WhatsApp, tá? Tudo aqui interno, toda a parte de ligação, toda a parte financeira, toda a parte de recebimento, né? Pagamento, se esse cara tá pagando para mim parcelado, enfim. Toda essa parte de recebíveis, emissão de nota fiscal. Eu tenho tudo isso aqui de forma muito integrada. E também essa parte que eu mostrei para vocês aqui, ó, que é muito importante, que uma coisa é ele entrar todo dia na minha área de membros. Ele está ativo. Isso é um usuário ativo. Ele entrou, ele assistiu uma aula, ele assistiu a mentoria, mandou mensagem, ele está ativo. Mas isso não me garante que ele, de fato, teve sucesso. Não me garante, tá? Então, para isso, eu tenho
as minhas métricas objetivas, tá? Que é o quê? Meta de 30 dias, meta de 90 dias, e eu rastreio para eu pegar um depoimento desse lead. Desse lead não, né? Desse cliente. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa muito legal. Então, por exemplo, esse cliente aqui. Então, sempre quando ele dá um depoimento para a gente, é registrado esse depoimento aqui no portfólio. Então, por exemplo, esse aqui é o Rômulo. Meu nome é Rômulo Correia, sou do Ceará. Eu conheci o IA na prática em março de 2025 e eu não imaginava que a gente ia transformar o nosso negócio, né, com a inteligência artificial, mas sobretudo com a mentoria do Frank, porque a gente aumentou o nosso faturamento em um ano, nós aumentamos 50 vezes o nosso faturamento. Não, peraí. Em um ano, o cara aumentou o faturamento dele em 50 vezes e sem contratar mais ninguém. Não, peraí, Pedrão. Que isso? Mas vamos continuar assistindo aqui, chega aqui. Ela proporcionou que a gente conseguisse sair de uma operação altamente manual, assim como os computadores foram uma revolução para os negócios, a inteligência artificial ela também é uma revolução para os negócios, né? Os negócios eles hoje já dependem de inteligência artificial e de pessoas que sejam capazes de trabalhar com ela. Fazer parte disso, você se sente realizado, porque aquilo que você constrói, ele tem um avanço muito acentuado em um período de tempo. Então, isso se resume em realização. E a gente, às vezes, não tem essa sensação de que, cara, será se isso aqui mesmo faz sentido? Será se isso aqui vai dar certo? Será se isso aqui realmente eu estou no caminho certo? Mas quando a gente chega aqui, percebe e vê isso, né, de forma tangível, a gente tem a certeza e tem a realização de que, sim, a gente está no caminho certo. Então, isso aqui. Então, eu não perco mais nenhum dado. Por quê? Pega o insight aqui comigo. Se eu tenho esse depoimento catalogado, eu sei exatamente o cliente. Isso é uma métrica, tá? É uma métrica de sucesso. Ela tem que coletar depoimento nos primeiros 2 meses. Ou ela coleta, ou o cliente por si só vai lá e manda. Mandou no grupo, automaticamente nossa área já pega esse depoimento e já coloca na nossa pasta. Mas o que é o bacana de tudo isso? Inteligência, cara. Inteligência de dados. Então, eu sei que esse cara é do segmento de contabilidade. Eu sei que ele aumentou o faturamento do negócio dele 50 vezes pelo depoimento. Então, na hora que eu tiver numa call de vendas ali, na hora que eu tiver uma outra pessoa que é de contabilidade, o que vai acontecer? A minha IA já está aqui, ó. O Rômulo, ele teve esse resultado. O fulano está aqui. Isso é dado, pessoal. É ouro. Eu sempre falo, o papel mais importante de todo bom gestor não é tomar boas decisões. Não é. Qual que é a Franquito? Coletar boas informações. Se ele coleta boas informações, consequentemente, ele toma boas decisões também. E o que eu tenho aqui, tá? Não só isso, mas aqui dentro a gente tem toda a parte eu tenho um agente de IA que eu consigo conversar com os dados desse cara. Então, eu quero ver se esse cara está com risco de churn, quero fazer um help check, esse cara está satisfeito se não está. Então, tá vendo? Eu tenho uma IA que ela conversa com os dados desse cara e me dá todos os insights. Então, tá vendo? Ela está fazendo aqui um diagnóstico, ele vai me trazer esses insights de ponta a ponta. Então, toda essa jornada de ponta a ponta do meu cliente eu tenho. Mas o mais bacana, isso aqui é a parte operacional do dia a dia, tenho tudo. Eu não preciso esperar o cliente reclamar para eu saber que vai dar churn. Eu consigo perceber que vai dar um churn muito antes de acontecer. Eu tenho todo esse passo a passo mapeado. E se eu só posso fazer isso se eu tiver uma tecnologia que me ajuda no processo. E olha esse outro caso aqui bem legal, ó. Esse cliente que acabou de mandar esse depoimento para a gente também. Então, ó, print, tá vendo? Ele mandou no WhatsApp, então a IA já monitora tudo isso, já registra aqui o depoimento para ele também. Ele mandou isso aqui, ó. Frank, cara, preciso te contar um negócio, velho. Ontem a IA gestora trouxe 400 mil reais de receita que não estava previsto, mano. Todo final de mês é a mesma correria. Fechamento, abordar lead, mas a gente fazia sem critério nenhum, né? Vendedores naquela doideira. Pedi para ela trazer os leads mais perto do fechamento, ela analisou o funil, interações, ciclo de vendas, trouxe 35 leads quentes e como deveria ser a abordagem de cada um. Fechamos 12 contratos, mano. E o pior, 70% desses leads meu time comercial nem tinha citado, cara. Puta que pariu, isso aqui é ouro. Então, ou seja, o agente que esse cliente implementou trouxe 400 mil reais de receita que não estava previsto. Os caras não viam esse dinheiro lá, porque era correria. O vendedor chegava no final do mês para bater meta, cara, vamos fazer uma lista de leads. Saia lá entrando em contato com todo mundo sem critério nenhum. Com a IA não, como a IA ela tem acesso 360 graus aos dados, ela fala, ó, esse é o cliente ideal para você abordar, porque o seu ciclo de vendas cai de 30 dias. Então eu não vou abordar, forçar uma venda para esse cara que entrou ontem.
Tem um cara que está mais maturado, ele já falou no WhatsApp, já fez call de vendas, está na etapa de follow-up, ele sumiu por algum motivo. Chame esse cara e aborde ele assim, assim, assado. Então, ela tem acesso a todos esses dados e ela é muito mais assertiva. Imagina, 400 mil reais a mais sem estar previsto. Cara, você tá maluco, você tá maluco. E tem gente que fala que usar IA ainda é modinha. Você tá maluco, Pedrão? E o mais legal é que eu tenho um gestor 24 horas. Então, todo dia ele me manda um relatório completo da saúde dos clientes. O que foi conversado no WhatsApp, né? Se o meu time de suporte resolveu aquele problema, se não resolveu. Ele manda tudo, ó. Com quem que ele fez onboard, as interações que ele teve com o cliente. Tá vendo? Vários clientes satisfeitos, muito obrigado, dá um check. Muito obrigado. O cara mandou o áudio, como que ela respondeu. Então ele me dá o dia a dia do meu time. Eu não preciso mais microgerenciar ninguém. E aqui a gente tem uma regra muito clara, uma regra muito forte, que é: eu não devo perguntar nada para ninguém do operacional do dia a dia. Sabe aquelas pessoas que falam: fulano, e aí, você falou com aquele cliente que ele estava querendo cancelar? Aquele cliente, você acha que ele vai cancelar? Não se deve mais perguntar nada para ninguém, porque a IA vai te dar essas respostas. Ela tem acesso a tudo. Então essa é uma regra número 1. A gente não precisa perguntar mais nada para ninguém, nem para vendedor, nem para o time de CS. Pelo contrário, a IA me dá todas as informações e eu vou lá na pessoa e vou fazer uma conversa com ela. Ó, parabéns, né, você está indo bem ou não, você está indo mal, você deixou isso passar, deixou aquilo passar. A IA me ajuda a gerenciar essas pessoas no dia a dia. E aí eu tenho tudo isso na palma da mão, 24 horas, cara. Isso aqui é loucura. Inclusive, ó, a gente consegue saber até questão de eventos, cara. Tudo, 100% tudo. Fizemos um evento aqui agora, dia 6 de março, tá? Então aqui eu tenho todos os dados do evento, quem participou, quantos convidados, quem confirmou presença, quem comprou para ir, mas não foi, qual a taxa de no-show, o custo do evento, cara. Eu consigo saber exatamente o quanto que eu gastei no evento em si, quanto que eu gastei de alimentação, quanto que eu gastei de brinde, de mídia, o pitch no evento, como que foi a taxa de conversão do pitch, como que foi esse evento, para quê? Para quando eu fizer um próximo evento, eu vou saber comparar. Cara, esse evento deu bom, porque foi um evento de 2 dias, deu tantas pessoas, o pitch foi no primeiro dia, foi assim acessado, a taxa de conversão foi Y, então eu consigo ter uma frequência de dados. Toda a parte de gestão do evento, de check-in, de NPS, tudo eu tenho aqui. Eu sei se o cara foi no evento, se ele foi convidado, se ele foi, deu um depoimento, se ele comprou. Então toda aquela timeline eu tenho isso de ponta a ponta. E aí, cara, eu acho que não tem mais nada que falar, né, Pedrão? Putz, mão na roda. Como que eu faço isso? Não tem outro jeito, criatura. É internalizando as tuas soluções. Franquito, então como que você me ajuda a internalizar minhas soluções? Como que você me ajuda a aplicar IA no meu negócio? Eu quero fazer mais ou menos o que vocês fazem. Aí é fácil demais, né, Pedrão? O link tá na bio, cara. O link tá na bio. Ah, tem um caso, Pedrão. Cheguei, deixa eu te falar disso. Tem um caso muito, muito legal que aconteceu semana passada. O que foi? Olha que doideira. Eu tenho um gestor no WhatsApp que ele me fala exatamente tudo o que está acontecendo no dia. Meu CS saiu do onboard, ele me fala: o onboard foi assim assado com o cliente XYZ, o cliente falou que te conheceu lá no post do carrossel assim assado. Eu gosto de saber. Ele me manda no final do dia como que foi o dia dele, se o dia foi produtivo, se a pessoa coçou o saco, se ela foi produtiva, se teve alguém reclamando, etc. E nesses relatórios diários que ela me deu, olha que legal. Um cliente, tá? O Rafael, ele entrou na segunda-feira no PEN, pagou um valor X. E aí fez onboard, né, com o nosso time de CS. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem para o meu time de CS, falando: fulana, eu quero implementar algumas coisas aqui na minha empresa, eu quero que vocês me ajudem a contratar alguém para me ajudar nessa implementação. E nesse relatório diário que o meu gestor aqui no WhatsApp faz, né, esse overview, ele levantou a bola. Falou assim: ó, Frank, o fulano entrou ontem, pagou X no PEN, mandou mensagem para o CS, né, pediram para o CS ajudar ele a contratar. Porém, lá na call de onboard, a fulana não falou para ele que a gente tem esse produto, que é um produto de consultoria. Então, esse cliente, pelo potencial dele, faturamento, pela necessidade, é um cliente potencial para comprar o produto de consultoria. Foi lá no grupo, marcou o Samuel, o meu vendedor falou: Samuel, o agente, né, entra em contato com esse cliente aqui e oferece para ele nosso advisor, né, nosso programa de consultoria. O Samuel automaticamente já foi lá, já criou a tarefa, entrou em contato com o cliente. O que aconteceu? Upsell. Cara, múltiplos 6 dígitos, tá? De uma venda que não estava nem prevista de acontecer. Ninguém nunca nem tinha passado pela cabeça. Não foi a CS que falou, não foi ninguém que viu. Foi o agente de IA que monitorou
todo esse relacionamento e viu essa oportunidade. Entra em contato que ele vai fechar. Então é isso, cara. Então implementar IA no seu negócio, você está usando IA, não é porque é uma modinha, não é porque todo mundo está fazendo o que eu tenho que fazer. É para mexer ponteiro, criatura. É isso aí, para tu conseguir fazer muito mais com menos, aumentar o faturamento, reduzir custo. E é isso que a gente te ensina dentro do nosso programa. Como que você faz? Link na bio. Pô, link na bio não, né? A gente não tá no Instagram, né, Pedrão? Link aqui no comentário, tá? Se você gostou desse vídeo, te peço mais uma vez um favorzinho. Ajuda o Franquito. Se inscreve no canal, deixa um comentário, o seu feedback, o que você gostou, o que você não gostou, dá umas dicas pra gente do que a gente tem que melhorar. E principalmente, aqui eu tô te falando da minha área de CS, como que a gente construiu, como que a gente pensou no processo, como que a gente construiu a nossa solução. Existem outros vídeos por aí que eu falo de vendas, que eu falo de conteúdo, que eu falo de marketing, que eu falo de uma série de outras coisas. Então, clica, eu te espero no próximo. Bora!